Oi, gente, eu sou a Larissa, aqui comigo está o Matheus, Daí, galera, e essa é a terceira edição da Rádio Uni. Para iniciar, que tal conferirmos a entrevista que fizemos com a banda Moral em Conserva? bora lá! E aí, galera, esse aqui é o nosso quadro de entrevista e hoje comigo aqui a banda Moral em Conserva. Então, eu gostaria de pedir para os convidados se apresentarem e falarem um pouquinho sobre cada um de si e também sobre o outro integrante da banda. Então, eu sou o Natan, eu venho lá de São Borja. E eu sou o vocalista assim, da banda, né? E escrevo as músicas também. E é isso aí. Eu sou o Matheus Silveira e sou de São Paulo, não sou daqui. E entrei na banda agora, nesse ano, e sou baixista, vim fazer parte. Eu sou o Lucas Martins, sou guitarrista, tento às vezes ser segunda voz, tenho que ensaiar, estou ensaiando. E isso aí. Componho algumas músicas também, canto algumas com o Natan. Falando do quarto integrante, que é o baterista, né? Convidamos, né? A gente chamou ele, só que ele não pôde vir, eu acho. Tava ocupado. O Rodrigo da Silva, acho que é o nome completo dele. O Rodrigo, ele é de São Paulo também, ele é lá de Itu. O Matheus, sou lá de Cajamar. E o Rodrigo, ele é de Itu, ele é de São Paulo. E é isso. Pode crer. E ele Eu é o sou de São baterista. Borja também, o Lucas. Então a gente está dividido aqui a banda entre gaúchos e paulistas. Bem. Mas então, galera, eu dei uma pesquisada no som de vocês, tem um EPzinho, ou É um CD, um CD, na real, É 16 no- músicas, acho que 15. não no lembro. Spotify, né? E aí eu dei uma pesquisada e tal, e Não lembro. vocês variam bastante dentro do rock, assim. Aham. Vocês identificam enquanto algum gênero dentro do rock, hard rock, metal? Como vocês se veem, assim, pensando Cara, no rock como um todo? No primeiro CD, na real, ele é composto de várias músicas, que eu e o Natan, né, que somos irmãos, vocalista e guitarrista. E, um dia eu vi lá que a gente tinha muita música já escrita, composta, tá ligado? A gente nunca tinha gravado nada, e a gente, vamos fazer uma banda, tá ligado? Daí, acho que foi mais ou menos isso, não lembro na real como foi. A ideia da banda foi porque, o cara queria ter uma banda, queria tocar. Sim. Aí, a Mas galera a gente nunca tinha pensado em se juntar. a galera só tocava cover, tá ligado? E daí, quero montar uma banda pra tocar cover, só que, a gente é muito ruim pra tocar um cover, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossas próprias músicas e nossa banda pra tocar nossas músicas, porque daí não tem problema nenhum, o cara pode errar e cagar nas músicas, e daí tá tudo bem, as músicas é nossa. Sim. Esse foi a ideia inicial assim, de fazer a banda. Daí a gente fez as músicas, gravou o CD, o processo da gravação do CD foi bem Árduo e longo, demorou quase um ano de gravação. O cara gravou numa cozinha lá de um produtor. quarto. Sim, e então a banda não começou agora, então. Não, começou acho que em 2008, 2012, eu acho. por aí. Acho que 2012. Daí 2013, eu acho que foi lançado o CD, não Não, o CD foi lançado em 2014, mas a gente ficou em 2013 gravando. Até uma parte aí de 2014. E são quantas faixas mesmo? Acho que são 15, eu não lembro. É bastante faixa, assim. Não lembro, na verdade. E tem dentro do estilo, que era a pergunta inicial, né? Eu acho. Sim. Não sei, cara, por causa que, por exemplo, nesse primeiro CD lá, tem rap, tem rock, tem punk, tem umas pop punk que parece lá Green Day, parece umas coisas assim. Pois tem- é, uma coisa curiosa que a gente não pensou assim, tá ligado? Vamos estilo. fazer A gente só punk, compõe. sabe? A gente só fez as músicas e saiu do jeito que saiu, sabe? Acho Mas- que pela influência do cara, assim, pá. O cara, não pensou num gênero pra fazer as músicas, assim. Sim, mas de um gênero dentro do rock ou não pensaram no gênero como um todo? Vocês planejaram para tocar rock? É um gênero eu acho que talvez... Inicialmente acho que era rock. Era o plano inicial. O plano inicial era rock, então. Era rock. montar uma banda de rock. Assim, Quem nunca quis ter uma banda de É uma rock? banda de rock. Mas então, Guris, como é que deu? A banda aparentemente teve um hiato, né? Vocês vieram de São Borja pra cá. E como é que deu a ideia de voltar com a banda agora? Porque não faz tanto tempo assim que ela não tá faz. voltando às atividades, né? A questão da banda sempre foi o problema, o baterista, que a gente sempre ficava sem baterista, tá ligado? A gente criou a banda, na real, eu e o Natan, e achamos um produtor, e esse produtor era baterista. Aí enquanto a gente tava gravando o CD, ele tocava na banda, tá ligado? Sim. E era o baterista, ele compunha as baterias, etc. Que foi o Lucas Goulart. Ele tem um estúdio em São Gabriel, Caverna Records.
grava várias coisas também. Aí ele ficou na banda acho que 1 ano, um ano e meio, não lembro. Talvez. Durante a gravação do CD e um pouco depois do lançamento do CD, fazendo alguns shows, etc. E aí ele saiu da banda, a gente ficou um tempo sem baterista. Aí um amigo nosso antigo entrou pra banda, o Lucas também. A banda já teve 3 Lucas, tá ligado? Aí os 2 bateristas eram o Lucas. E esse segundo ficou um tempo na banda, a gente nunca gravou nada com ele. A gente gravou um clipe com ele, na real. Sim. Mas gravar a música com ele, acho que a gente nunca gravou. Aí ele ficou na banda um tempo e saiu. E desde que ele saiu, a gente ficou sem baterista. E a gente até ensaiou com alguns, mas não rolava a vibe que tem que rolar, Sim, sim. A gente ficou esse tempo todo, veio pra Bagé, sem baterista, mas nesse tempo todo a banda nunca acabou. Enquanto a banda tava em ato, eu e o Natan tava preparando o segundo disco, tá ligado? Ah, legal. Que é a que a gente tá gravando agora, a gente vai começar com... A gente já tinha gravado as baterias do CD todo. Não sei quantas músicas vão ser, não lembro na real. Tá pronto o setlist lá, né? É umas 10 por aí. Já tem até a arte, já tem tudo, tá ligado? Todas as músicas escolhidas, a ordem, tudo. Já tem alguma As previsão? baterias gravadas, agora falta gravar. Previsão a gente não vai ter data. Não tem. A previsão é quando o CD estiver pronto. Tá entrando em produção agora, né? Sim. O último sábado anterior foi a primeira reunião, né? Em cima das músicas, ouvir, tentar arrumar as baterias, etc. Reunião assim voltada pra produção desse álbum já. Sim. E como foi o contato que vocês fizeram com o Matheus aqui e o próprio Rodrigo? Como é que surgiu assim essa ideia de se juntarem? Pois é, então, desde que a gente chegou aqui, a gente quer montar, sabe? Voltar com a moral, assim. Daí o cara demorou pra conseguir, porque não tinha baterista, não tinha os outros caras. Aí eles chegaram, mas o Rodrigo foi o primeiro assim que a gente chamou assim pra banda. Sempre ele toca a bateria, deu, vamos se juntar um dia, vamos fazer o som da moral, e pá, era inicialmente. E daí, conta pra nós aí a história. Aí aconteceu o seguinte, eu e o Rodrigo, a gente já tava com a ideia de fazer uma banda e fazer som autoral. E teve o convite do Lucas e do Natan. Só que aí o convite já tava pra ser oficial, assim, só que aí faltava bateria. Aí eu e o Rodrigo, assim, por um parceiro, assim, a gente conseguiu uma bateria, pagou R$100 na bateria. Nossa. E conseguiu voltar a tocar com a moral, no caso. Sim, sim. Aí a gente já tá ensaiando as músicas novas, no caso, as músicas que a gente vai gravar. Vai terminar de gravar e lançar. Sim. E como a cena assim de Bagé recepcionou vocês de volta? Como vocês sentiram assim esse contato com a cena? Então aqui em Bagé, não sei se tu quer falar, pode falar. Não, que sei lá, que a cena aqui, assim, a gente fez a cena pra tocar, né? A gente tá fazendo a cena, que é o festival Casa Verde, né? Que até agora eu não toquei em nenhum outro lugar. Assim, Aqui em Bagé ninguém nos conhecia a princípio, porque a gente nunca tocou Tocar ao aqui vivo nem em nada. Bagé, nunca tocou aqui ao vivo em Bagé, na real, só rolou no Casa Verde. Aí a ideia do Casa Verde é isso, é reunir essas bandas que estão aí, que tem material, que trabalham, né, para manter o trampo deles e fazer um som, ter um lugar para tocar, né, porque aqui em Bagé acontece uma coisa do cara ter muito espaço para banda, para as pessoas fazerem o som, para músico viver, só que não para o trabalho autoral. Muitas vezes o cara vai num bar e tipo pergunta quantas horas de repertório você tem, só que cover, tá ligado? Aí você tem que fazer um repertório cover, ou tipo, não é nenhum problema isso, entendeu? Só que aí o cara quer fazer uma música autoral, entendeu? Para poder mostrar seu trampo, mostrar o que você pensa, mostrar sua mensagem, então. Sim. E voltando assim a essa questão, como vocês veem o rock na nossa cidade? Assim, é um gênero que a galera escuta bastante, o pessoal tem um pouco de aversão, não escuta muito, como é que funciona? A galera se amarra ou não? Eu tava reparando de um tempo pra cá que... Reparando não, eu cheguei aqui, eu já tinha, aqui em Bagé, quando eu vim ano passado pra cá, eu cheguei aqui e já falaram que tinha muita banda autoral na cidade. E eu falei, puta, bacana, né? Já até ouvi um trabalho da galera daí, tem muito trabalho, tem muita banda autoral. Só que é isso, né? Os caras trampam à noite, mas tipo, eles têm que mostrar trabalho de outros músicos, tá ligado? Pra poder ganhar à noite. E a cena em si, assim, do ano que eu vim pra lá, pra cá, que a gente conhece, é esse rolê das bandas se unirem e fazer o Casa Verde, entendeu? Fazer acontecer, ter um lugar, poder receber pelo trabalho que vocês gravaram ali. O cara ficou um ano ali
trabalhando pra gravar, tá ligado? Sim, sim. E ele foi tocar nos outros lugares, mas só tocou de graça pra mostrar seu trabalho. Mas aí o cara tá sendo remunerado ali, mesmo que seja, não seja o que o cara mereça, tá ligado? Mas pelo menos já é um sinal. Consegue dar um suporte pro cara. Sim, até um incentivo pra eles continuarem trabalhando, né? Mostrando trabalho e tal. Sim. E então, galera, a gente vive num momento, enquanto sociedade, meio complicado, assim, muito fundamentalista, religioso. Como vocês pensam nas produções das músicas de vocês com relação a isso e como é produzir rock e música no geral num momento bastante complicado, assim, de muita religião, a galera muito pensamento antigo, muito retrógrado, assim. O que vocês acham? Que pergunta difícil essa. Cara, não sei, eu acho que é a melhor hora pra fazer música, tá ligado? Pra compor, pra produzir, pra fazer o que tu pensa, mostrar, tá ligado? Eu acho que quando mais as coisas estão ficando quadradas, tá ligado? Mais que tem que produzir, mais a música emerge, mais a arte sai da onde, tipo, alguma coisa tem que sair dessa pedra, sei lá, tá ligado? Que tá sendo batida, não sei o que tá acontecendo. Mas algo sai, tá ligado? E é principalmente através da arte que a gente vê os reflexos disso, tá ligado? Tanto que tá tudo que é artista desde o rap é principalmente desde do ano passado, o rap se sobressaiu muito, ganhou o mainstream, justamente por ele falar diretamente de temas como esses, né? Quadrados, sobre política, etc. Ano passado, pra mim, foi o ano do rap. E o rock, que eu não... tem isso, tá ligado? Mas ele não tá conseguindo se destacar tanto, eu acho, em cena questão de mainstream, tá ligado? De ser o que mais se ouve, etc. Com temas assim, tá ligado? Políticos e críticos, etc. O rap tem se saído mais bem sucedido nessa questão. Mas eu acho que é um bom momento para fazer arte, para escrever, para fazer qualquer tipo de... expor o pensamento, né? Sim, sim. E com relação, assim, às referências de vocês, quais são as principais referências, pensando tanto na questão individual de cada um, mas como também pra banda, assim, quando vocês tiveram aquele insight de criar a banda, dá pra fazer um som que lembre, ou que seja, tenha a referência desse artista, enfim. Então não lembro exatamente que compor pra gente é tipo sempre muito natural, pelo menos que eu consigo observar, pelo menos que eu componho, eu não consigo forçar nada. Mesmo que eu queira escrever assim, às vezes não consigo tanto, mas se eu pegar o violão eu toco, faz tipo anos que eu não componho uma música mesmo assim. Eu tenho mais escrito texto, sabe, do que composto músicas. Mas que eu observo na Natan também é sempre... É uma coisa que o cara é natural, sabe? A gente não pensa, vou fazer uma música assim, sabe? Ela só sai e o cara gosta. O cara pega o instrumento e faz a música. Eu acho que essa música que o cara faz é tipo, são alguma coisa que já tá em ti, que tu tipo ouviu, tá ouvindo há muito tempo, várias músicas, e daí meio que tudo aquilo que tu ouviu compõe tu assim pra tipo, tu compor, assim, eu acho. Uma coisa, tu não pensa assim, eu quero fazer um som igual aquela banda, assim, vou fazer um som parecido com aquilo. Não, tu só faz um som, tipo, inconscientemente, sabe? Tu tá fazendo natural. Inconscientemente, tu vai ter uns reflexos do que tu ouviu a tua vida toda, né? Que o que tu ouviu a tua vida toda compõe teus saberes, né? A tua carga, né, cultural, da audição, do que tu ouviu, as tuas referências, tudo, né? Tu não vai conseguir... Claro que a partir do momento que tu já tem um certo espectro de conhecimento sobre aquela música lá, tu ouviu, né, de bandas, etc., tu vai fazer algo a partir daquilo que tu tem, né? Então, tipo, obviamente, se eu canto rap é porque eu via rap, ou canto rock porque eu via rock. Sim. Isso vai aparecer de alguma... Mas então, guris, assim, a gente vai se encaminhando pro final e eu queria saber que quem quiser procurar vocês, como é que acha a Moral em Conserva, tem página no Facebook, tem site, tem espaço no Spotify, como é que é? Tem o Instagram Moral em Conserva, dá para entrar em contato por ali, tem o Facebook, Moral em Conserva, tem o que mais? Tem o e-mail, moralemconserva@gmail.com. Também. E também tem banda@moralemconserva.com. É isso aí. E tem o YouTube, E tem as músicas que estão em todas as plataformas do primeiro CD. Tem tudo, iTunes, Spotify, todas lá, Amazon, onde quiser. Foi de 2014, TV é o nome, primeiro CD. Tá, então pela Moral em Conserva é o nome do perfil no Spotify? Moral em Conserva. Tá. Com relação a novos shows e novas participações em eventos, e aí, existe um planejamento já, pelo menos a curto prazo? Como é que tá a agenda de vocês nesse sentido? A curto prazo e a longo prazo também, a gente já tá meio que pensando também. E a longo prazo a gente se unindo também junto com outras bandas daqui de Bagé, da mesma cena do Casa Verde. Na real são as bandas, as mesmas pessoas que estão organizando, né?
Então a gente vai se unir com eles assim e planejar fazer shows juntos, né, na real. Chegar com, tipo, uma casa de show, a gente vai chegar com as 3 bandas ali prontas já para poder preencher aquele espaço ali, entendeu? Massa. E como alguns fazem parte das outras bandas também, surgiu essa ideia, que eu acho que facilita pra caramba. Em todas as bandas tem pessoas que estão nas outras bandas. Né? São, tipo, por exemplo, eu faço parte da Última Cidade Livre, aí tem gente da Última Cidade Livre que é, por exemplo, o baixista da Vapor.br e por aí vai. Então, gente, a gente agradece. Eu agradeço, na verdade, né? A presença de vocês aqui. As portas estão abertas quando vocês quiserem voltar a divulgar um som, algum trampo. Com certeza. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram dizer que eu não tenha perguntado. Então, sinta-se à vontade. Particularmente agradeço o convite, achei legal. Gostei da entrevista, de conversar também sobre a cena, é legal. E mostrar nosso ponto de vista também sobre o lugar e mostrar o que a gente está fazendo também, achei bacana. Eu gostei também, faço as minhas palavras a do Lucas. Faço as minhas palavras, a do Lucas e a do Nathan. Pode crer. Tá bem, então é isso. Valeu! Isso aí. E o Rodrigo mandou um salve. A seguir, então, fiquem com a entrevista com o Christian Flores, em que ele fala um pouquinho sobre a bolsa que a Unipampa vai disponibilizar para a comunidade LGBTQI. Olá, nós estamos hoje aqui na Rádio Uni com o Christian Flores, que é bolsista Fulbright e que está trabalhando no Idiomas Sem Fronteiras e com o Departamento de Letras. Hoje o Christian vai falar sobre o projeto Bolsa Memória LGBT Bagé. Tudo bem, Christian? Tudo bem, Adriano. Christian, tu pode falar do projeto e o que vai ser pesquisado? Bom, o projeto é o projeto Memória LGBT em Bagé. E o maior propósito é a formação e preservação da história LGBT de Bagé. Como membros da comunidade LGBT, muitas vezes nossas vozes e nossas histórias são silenciadas. Bagé tem uma história LGBT muito rica. A primeira adoção LGBT aprovada em todo o Brasil, por exemplo, foi numa corte aqui em Bagé. Então eu quero aprender como é que nesta cidade pequena e conservadora tem avançado os direitos LGBT. Esta é a minha curiosidade. Mas eu não pretendo escrever a história LGBT de Bagé. O propósito do projeto mesmo vai ser decidido pelos bolsistas. Quero que os bolsistas trazem suas próprias curiosidades e o projeto vai se transformando para que os próprios membros da comunidade LGBT em Bagé tenham autonomia de poder escrever a sua história. E quais os pré-requisitos para concorrer à bolsa, Christian? Os únicos pré-requisitos são ter um nível entre básico e intermediário do inglês, morar no Bagé e ter um verdadeiro interesse na preservação da memória LGBT. Todas as entrevistas vão ser feitas aqui em Bagé, então o mais importante é poder estar presentes para as entrevistas e para a aula de metodologia em História Oral LGBT, onde vamos treinar os bolsistas a fazer entrevistas. Como eu estou aqui pela Bolsa Fulbright, um de meus objetivos para o projeto é poder traduzir todas as entrevistas que fazemos ao inglês e que pessoas nos Estados Unidos podem apreciar o trabalho que fazem os alunos brasileiros, como os que temos a fortuna de trabalhar. Finalmente, procuro bolsistas que não só queiram fazer o projeto porque acham interessante, senão que, como membros da comunidade, podem ajudar na formação e preservação da história LGBT de Bagé. E qual a carga horária que o bolsista selecionado necessita para a realização das atividades da pesquisa? Todos os bolsistas têm que trabalhar entre 15 e 20 horas por semana. Os horários ainda não são escolhidos, mas enquanto a comissão da bolsa escolhe os bolsistas, vamos concordar os horários para que todos possam participar. E, além disso, as aulas de História Oral LGBT vão ter que ser feitas em grupo, mas vamos ter muita oportunidade para trabalho independente, como a tradução dos textos ou as pesquisas do contexto histórico da história LGBT no Brasil inteiro.
E é necessário que o bolsista selecionado tenha algum vínculo com a Unipampa? Não é necessário que o bolsista tenha vínculo com a Unipampa, já que a bolsa é privada, mas nós gostaríamos muito de ter participantes da Unipampa, já que o projeto vai ser feito aqui na Unipampa. E Christian, qual é o período da bolsa e qual o valor mensal? A bolsa vai ser de setembro até dezembro e vai ficar em R$500 mensais. Certo, Christian. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, Adriano. Além disso, nós falamos com o pessoal do Green. Se liguem! Bom, meu nome é Guilherme e hoje estou aqui com o Luiz Gutierrez, professor de energia, e o Enoque Garcia, que eles fazem parte do grupo Green. E hoje nós vamos perguntar para eles como que funciona o grupo de estudos, posso dizer assim? Como surgiu o projeto, o grupo Green, desculpe? O grupo ele existe desde 2017. Era uma iniciativa do professor Martim, que era um professor que não está mais aqui na Unipam. Antigamente ele se chamava LASEC, que é Laboratório de Análise de Sistemas Energéticos e Conservação. E após isso, em 2018, foi reformulado para GREEN, que é Grupo de Estudos Avançados em Engenharia de Energia. A ideia era que ele abraçasse mais o curso. O LASEC tinha um enfoque mais específico, que era de eficiência energética. E o Green, ele abraça todos os dois eixos do curso de Engenharia de Energia, que é o eixo de fotovoltaica e eólica e o eixo de termoquímica e de fluidos. Então, o Green, ele acabou abrangendo todos os professores do curso, né, num foco só. Certo. E quais são os outros objetivos principais do grupo? O grupo ele é cadastrado como um grupo de pesquisa, mas são desenvolvidas também atividades de ensino e de extensão. Então, ele abraça toda a questão da indissociabilidade, né, que a universidade preza. Então, são desenvolvidos projetos por todos os professores, né, nesses 3 eixos, e relacionados, então, vinculados ao Green. Certo. E quais são essas ações? O que acontece dentro do Green? O Green, então, trabalha com a questão de pesquisa acadêmica, à medida que os alunos vão fazendo suas pesquisas, inclusive poderiam utilizar as atividades realizadas nos componentes curriculares de projetos 1, projetos 2 e projetos 3, e os próprios trabalhos de conclusão de curso, vincular suas pesquisas à produção de artigos, a relacionar isso também aos projetos de ensino e de extensão existentes, coordenados pelos professores do curso de Engenharia de Energia, e com isso ter material, ter produção científica para se fazer publicações. E também fomentar a integração, né, dos alunos com os temas que por vezes não são aprofundados nas componentes curriculares. Muito bom. E qual é o retorno da comunidade em relação a essas ações, essas atividades do grupo? As atividades desenvolvidas, né, elas têm um impacto tanto na formação do futuro engenheiro, pois esse engenheiro ele terá uma formação vinculada à tríade, né, ensino, pesquisa e extensão. Então ele terá um contexto social, né, ele terá uma formação que extrapola o limite da componente curricular e ele terá o aprofundamento científico, vamos assim dizer, né, com a pesquisa. E o retorno social, existem várias atividades desenvolvidas junto às escolas, promovidas pelo Green. São feitas atividades desde o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio aqui de Bagé. No ano passado a gente atingiu em torno de 500 estudantes da rede básica de educação de Bagé com os projetos desenvolvidos de extensão. E a ideia, pelo menos existe um bom vínculo com essa parte de ensino, né, de extensão, mas ensino em nível de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. Isso é muito bom.
E de que forma os bolsistas eles são preparados para atuar no grupo? Os bolsistas depende do projeto. Em projetos de pesquisa há um direcionamento mais entre o orientador e os bolsistas. Projetos de ensino de certa forma também, mas em certa parte eles envolvem atividades em grupo, então vai depender. E os projetos de extensão vinculados às escolas, é necessário que o aluno tenha uma experiência prévia. Então, se é um aluno que nunca ministrou alguma aula para o ensino infantil, para o ensino fundamental, ele tem que acompanhar um veterano, um aluno que já fez essas atividades, até que ele atinja e daí no futuro ele faça, esse ciclo se repita, né? E agora, para vocês as perguntas quais são os desafios que vocês como tutores enfrentam dentro do grupo? A questão do Green, então, ele é um grupo em termos de pesquisa bem recente, né? A gente efetivou o registro na CAPES, então está formalizado, e os desafios é fazer com que, digamos, a comunidade acadêmica vincule nessas publicações, suas pesquisas, e até peguem o hábito de registrar e publicar aquilo que se faz de pesquisa, né? Então eu vejo o Green cercado de oportunidades. Uma que a Unipampa ela foi pensada para resolver uma série de desafios regionais, e o curso de Engenharia de Energia também vem nesse sentido. Então o Green, no momento que ele se propõe a explorar as questões dos recursos energéticos distribuídos, as oportunidades que a gente tem de incentivar os alunos a se integrarem à comunidade através de ensino e pesquisa, os desafios que a gente tem de mobilizar o pessoal, acho que é uma questão de tempo para futuramente a gente ter grandes possibilidades de selecionar, critérios inclusive de seleção para quem vai poder participar ou não do grupo de pesquisa. Certo. E quais são as contribuições do projeto no mercado de trabalho para o discente? O engenheiro, né? Isso. Acho que o engenheiro formado, no caso, em engenharia de energia, ele tem um enfoque, de certa forma, generalista, e então o currículo é muito abrangente, diferente de outras engenharias tradicionais, né? Então é importante ele fazer bastante atividades complementares, que algumas delas estão previstos, né, na grade curricular, para que ao chegar no mercado de trabalho ele consiga espaço para promover então o que ele aprendeu e gerar oportunidades para ele se desenvolver. Então essas atividades, o importante é que ele se desenvolva além de simplesmente fazer cálculos. Ele trabalhar com projetos em que ele está fazendo soluções, ele está resolvendo problemas ainda na vida acadêmica. Muito bom. E para fechar, como que ocorrem as seleções para poder participar do projeto, os outros alunos que tiverem interesse? O Green ele é aberto à comunidade como um todo, né? A gente tem, por enquanto, um aluno que não é do curso de Engenharia de Energia, alunos que gostariam de participar, eles podem participar. Não há professores, existem iniciativas começando agora para que a gente trabalhe com outros cursos também. Mas os bolsistas que existem no momento no Green, eles são selecionados conforme as normativas de cada chamada. Então, o PDA envolve certos caminhos, né, certos caminhos que devem ser percorridos, né? O Profext, por exemplo, que é de extensão, envolve outros, né? Então, mas geralmente é feita uma entrevista com eles, é analisado o histórico escolar, é analisado os projetos que esse aluno participou no passado e como ele se adequa ao projeto que ele está buscando participar. Mas os projetos em si são abertos, a maior parte possui os seus bolsistas e um maior número aí de voluntários.
No momento são 8 bolsistas e em torno de 35 alunos que trabalham indiretamente, né, nesses projetos aí. Muito bom. Queria agradecer a participação de vocês, é muito importante. Agradecer o professor Luiz Gutierrez e o Enoque Garcia para a entrevista. Olá, pessoal. Estamos aqui com a agenda da Rádio Uni do mês de agosto. E vamos começar falando sobre o projeto de danças circulares que ocorre nas sextas-feiras, das 19 horas às 20h30, no saguão do Bloco 3. Vamos ter também uma sessão de cine-debate do grupo PET Letras com o documentário A Máscara em que Você Vive, no dia 29 de agosto, na sala 4205. Projeto Leitura e Discussão de Grandes Obras Literárias, coordenado pela professora Lúcia Brito. O projeto ocorre sempre um sábado ao mês, das 9 horas da manhã ao meio-dia, e no mês de agosto será debatida a obra Paraíso Perdido. Tivemos uma entrevista com a professora Sara, do curso de Línguas Adicionais, em que ela comenta um pouquinho sobre a organização da jornada de reflexões sobre o ensino de línguas que vai ocorrer no Unipampa nos próximos meses. Escutem um pouquinho aí. Estamos aqui com a professora Sara Mota, que falará sobre a jornada de reflexões sobre o ensino de línguas. Olá a todos. Justamente, Stephanie, então, a jornada de reflexões sobre o ensino de línguas está na sua 4ª edição, né? E nessa edição, a temática central é ensinar e aprender línguas na contemporaneidade, construindo o fazer refletir docente. Neste evento, então, que vai se realizar em outubro, nos dias 18 e 19, que são respectivamente uma sexta-feira e um sábado, a ideia é proporcionar um espaço de debate e reflexão sobre as práticas de ensino e aprendizagem de línguas na atualidade. É um evento voltado para professores de línguas e literaturas que atuam na educação básica ou também em outros contextos de ensino de língua e literatura. As inscrições para o evento são gratuitas, tanto para aqueles que pretendem apresentar trabalhos, como os que pretendem acompanhar o evento como ouvintes. As inscrições podem ser feitas no site das jornadas até o dia 26 de agosto. O endereço do site é eventos.unipampa.edu.br/jornada de reflexões. Aqueles que pretendem se inscrever no evento como apresentadores devem, então, escolher essa modalidade de apresentador de trabalhos em rodas de conversa. Diferentemente de outros eventos, Stephanie, a jornada de reflexões, em algumas edições, ela já vem mantendo esse formato de apresentações de trabalho através das rodas de conversa, para propiciar a possibilidade de mais debate, mais discussão entre os participantes do evento. Aqueles que desejam se inscrever como ouvintes podem fazer a sua inscrição até próxima data do evento. É importante dizer que nessa edição das jornadas nós vamos ter uma série de atividades. Além das rodas de conversa, então, em que os trabalhos submetidos serão apresentados e discutidos, haverá também palestras, mesa redonda e exposição interativas com professores egressos do mestrado profissional em ensino de línguas, que estarão falando das suas pesquisas e dos produtos pedagógicos desenvolvidos, e ainda oficinas. Serão oferecidas 4 oficinas na sexta-feira à noite, concomitantes, com temáticas variadas. Então, aqueles que estiverem interessados em participar do evento podem conferir no nosso site quais são as oficinas oferecidas e optar por aquela que mais lhe interessar. Convidamos a todos os professores de línguas e literaturas, então, a participarem e prestigiarem este evento, recordando que é um evento gratuito, né, e que já está em sua 4ª edição aqui na Unipampa. A 4ª Jornada de Reflexões sobre o Ensino de Línguas é um evento promovido pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas aqui da Unipampa e acontecerá, então, nos dias 18 e 19 de outubro na Unipampa Campus Bagé. Agora que o nosso programa se encaminha para o final, fiquem com o bate-papo do professor Bica, junto do aluno do Movimento Estudantil da Unipampa, Douglas Soares, em que eles conversam um pouquinho sobre a conjuntura da política nacional, bem como os cortes na educação promovido pelo governo Bolsonaro.
Então, galera, aqui comigo agora, o professor Bica, da Universidade Federal do Pampa, e ele vai conversar conosco um pouquinho sobre os cortes na educação e a reforma da Previdência e como isso vem a afetar a comunidade acadêmica e a comunidade como um todo. Então, antes de tudo, olá, professor Bica, tudo bem com o senhor? Boa tarde, então. Obrigado, Matheus, aí pela possibilidade do diálogo aí, aos ouvintes da rádio. Esses dois assuntos, essas duas agendas, né, tem sido uma coisa muito comum nos nossos últimos dias, enfim, principalmente depois dos cortes que a gente teve em função do Ministério da Educação e da iminência aí da reforma da Previdência, né. Pensando no impacto direto, né, vamos tentar ser mais objetivo, né? Os cortes da universidade, todo mundo já imagina que isso vai afetar diretamente no funcionamento da universidade, né? Verbas destinadas ou as verbas contingenciadas, como eles gostam de afirmar, né? São verbas discricionárias que vão dar conta de pagamentos de água, luz, terceiro, segurança, papel higiênico, enfim. Todo esse dinheiro, né? Esse valor, né, esse montante do orçamento destinado a fazer a máquina funcionar, né? A gente não pode deixar de lembrar, né, que esse movimento não é um movimento de agora, não é uma coisa desse governo. Os cortes ou a diminuição das verbas para as universidades federais, elas vêm numa crescente desde 2014, né, diante de um quadro, e eu diria um quadro forçosamente, né, que leva o governo federal a diminuir o repasse para as universidades, a diminuir o repasse para questões específicas da universidade. A gente vai pegar 2015, se eu não me engano, a Unipampa tem um corte bem grande, mas, como eu gosto de dizer, o corte foi na gordura que era possível, mas nós tivemos demissões, tivemos algumas questões vinculadas a dinheiro, a orçamento para os alunos, e depois disso isso veio numa crescente e chegou em 2019 numa questão insustentável, que é o funcionamento da universidade a partir de agosto de 2019. A gente não tem ideia de como vai se dar o funcionamento a partir do segundo semestre e se vai ter este funcionamento a partir de agosto de 2017. Em relação à reforma da Previdência, ainda é um tema ainda muito obscuro, né? Passam-se os dias e o primeiro projeto da reforma da Previdência, ele vem sendo modificado, entra lei, sai lei, entra benefício, sai benefício, mas a grosso modo, quem vai ser prejudicado pela reforma da Previdência, com certeza vai ser o trabalhador que ganha lá o seu salário mínimo e aquele trabalhador que vai se aposentar pagando um teto sobre um determinado valor, e o máximo que ele pode conseguir é o teto da Previdência, que hoje, se eu não me engano, são 5 mil e poucos reais. Pode parecer muito, né? E a gente sabe que é um valor digno para que as pessoas possam viver, só que isso não quer dizer que as pessoas se aposentem com esse teto. Essa é a grande questão, né? Então, professor Bica, a gente sabe que esses cortes e a própria reforma da Previdência atinge basicamente quem mais necessita e quem mais precisa do auxílio público para conseguir a ascensão social, digamos assim. Tu acreditas que exista, a partir da reforma e do corte, uma tendência de esvaziamento das federais do Brasil como um todo? Matheus, é difícil responder essa pergunta. A gente parte de uma ideia de pensar o futuro, né? Mas, independente do que ocorreu nos últimos 13, 14 anos, algumas questões a gente tem que pontuar e deixar muito claro para quem nos ouve, né? Primeiro, é inquestionável a ascensão social que nós tivemos nos últimos 10 anos. Sim. Pessoas que não tinham acesso à universidade, hoje acessam à universidade. Pessoas que não imaginavam ter acesso à casa própria, ter acesso a uma vida de qualidade, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, né? Então, coisas que não tem nada de tão anormal e de tão perigoso puderam ter um crescimento, eu diria, né? Eu sempre brinco com os meus alunos. A possibilidade dessa meninada que hoje tem lá 20, né? Eu tenho uma filha de 16 anos e ela nasceu sobre a égide dessa mudança social e estrutural que o Brasil teve, né? A gente está vendo mais negros na universidade, negras, gays, lésbicas, uma diversidade de pessoas que antes não acessavam e nem sentavam nos bancos escolares.
seja na universidade, seja nos institutos federais. Então isso foi um avanço, eu acho, não tenho certeza, que foi extremamente importante para uma mudança de pensamento da mentalidade brasileira. Agora, pensando o futuro, obviamente que os cortes do ensino superior, e leia-se, Unipam, IFSU e a reforma da Previdência, vai fazer um impacto direto, né? O que a gente conseguiu caminhar em 20 anos, talvez nos últimos anos, mas principalmente nos últimos 15 anos, sim. A gente vai retroceder em menos de um ano. É só a gente pensar as perdas que a gente teve a partir de 2016 com o processo ou de impeachment ou de golpe da presidenta Dilma. Né? E aí a gente deixa, eu sempre gosto de dizer, os nossos alunos façam a leitura da conjuntura, entendam que leitura é essa, e aí então eles podem decidir para que lado vão pensar. Se foi um processo de golpe ou um processo de impeachment. A grande verdade é que desde 2016 para cá, os impactos negativos na educação, na saúde, na habitação, são inquestionáveis e gigantescos. Sim, professor, muito interessante. E agora conosco aqui também, acabou de chegar na sala, o Douglas, que além de fazer parte do movimento estudantil da Unipampa, compõe o Juntos Bagé. Então, te apresente e comenta um pouquinho sobre a tua área de militância e o que vocês fazem. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Douglas, como já anunciado, eu faço parte do coletivo Juntos, do Juntos Bagé, que é um coletivo nacional, né, que tem suas raízes dentro do PSOL, um coletivo que tem esse papel de impulsionar as lutas, muito forte dentro do movimento estudantil e tem o papel de impulsionar as lutas estudantis. E vivendo um período que a gente vive de retrocesso, se torna cada vez mais latente essa importância, né? Então a gente, no último período, tem se mobilizado na construção de uma frente de educação ampla, né, dos setores da esquerda, que barre essa reforma da Previdência e que também tente balizar, enfim, tente parar esses cortes que vem acontecendo na educação, né? A gente teve um papel, acho que muito importante de construção aqui. A gente sabe que a autonomia, a parte mais importante são os estudantes, né? Os coletivos, eles servem como impulsionadores desses movimentos. Mas entrando agora na parte mais específica do que acontece, né? onde esses cortes afetam a vida dos estudantes. A gente sabe que as universidades, felizmente, cada vez têm tido um espaço maior para pessoas de classe média baixa, né? Pessoas que antes não tinham acesso à universidade. A gente faz parte de uma geração que é a primeira a entrar na universidade nas nossas famílias, assim, boa parte das pessoas que hoje estão na universidade. E a gente não quer perder essa oportunidade, não quer que as gerações futuras, a gente não quer ser a última geração também a estar dentro da universidade. Sim. Por isso a gente vem lutando contra esses cortes na educação, até porque esses cortes afetam muito também as bolsas, né? Não só as bolsas de permanência, mas também as bolsas de pesquisa, extensão. E essas bolsas, elas acabam servindo não tem só importância no processo de formação do estudante, que, né, também tem, mas também para dar algum recurso financeiro para esse estudante se manter, né? A gente são jovens de mais de 20 anos, de famílias que não têm a capacidade de manter, né, essas pessoas, e eu faço parte dessas pessoas que, enfim, divide as tarefas de casa, divide as tarefas financeiras de casa, e essas bolsas, elas são muito importantes para a gente se manter, né, dentro da universidade. Então, aproveitando que tu comentaste um pouco como essa questão dos alunos, como eles são afetados, então eu gostaria de saber, professor Bica, como os professores lidaram com esses cortes da educação. Como tu sentiste a reação dos professores, né, a grande maioria, com relação aos cortes que a educação sofreu e tudo mais? Bom, cara, complicado, né, mas vamos lá. Vamos tentar ser, né, mais pragmático em relação a isso. E o que eu vejo, tanto, né, dos docentes, dos servidores, dos discentes, de uma grande maioria, parece que existe uma nuvem, né, inebriante, né, da atualidade, do presente, né, que nos entontece, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar o impacto ali, né, naquele momento. O que eu vejo é que há sim, né, e acho que a fala do Douglas é bem importante, né, nessa questão do movimento estudantil, né, não existe como houve, né, pensando lá na minha época de aluno de graduação, havia uma mobilização muito mais forte, sim, de professores, de discentes, de servidores da universidade. A gente conseguiu, né, aqui nos dois momentos da paralisação, para uma cidade como Bagé, que não tem um histórico, né, de movimento estudantil, de movimento sindical forte, fazer duas manifestações, posso dizer que eu fiquei orgulhoso, apesar, né, como a gente conversou e fez análise, de ainda um processo extremamente, não é nem amador a palavra, né, mas acanhado de fazer uma militância, a gente conseguiu acordar algumas pessoas, sim, né? Sim.
O que eu vejo é que a gente tem sim, né, talvez uma falta de compreensão das ideias, do que está acontecendo por parte da sociedade de uma maneira geral. E isso, obviamente, tem um reflexo na universidade, né? Sim, sim. Né? A gente não pode querer também tapar o sol com a peneira, né? Nem todo mundo está preparado para fazer, não é nem a revolução. Fazer a revolução já é algo que a gente é uma coisa utópica, né? Mas nem todo mundo está preparado para o embate, não é nem político, religioso, mas para o embate de diálogo, sabe? Sim, sim. De se dispor a ouvir o outro, né, a tentar de alguma maneira entender a conjuntura que a gente vive, né? O que eu posso te dizer em relação a isso, Matheus? Eu acho que ainda, né, tem muita gente que tomou, sei lá, algum cálice lá da Grécia Antiga e que está inebriado, né, por um vinho, talvez, de Dionísio, e está percebendo, não, isso não está acontecendo, né, talvez aconteça amanhã. Então, de alguma forma eu vejo isso, né, o que, por outro lado, me deixa triste, mas por outro lado também eu vejo um encantamento com essa juventude que se acordou e se lança agora, né, porque o movimento estudantil, ele é transitório dentro da universidade. Sim, sim. Até porque a gente não quer que vocês fiquem a vida inteira, né? Vocês não vão se aposentar aqui. Vocês podem fazer graduação, mestrado, doutorado conosco, né? Mas o movimento estudantil é transitório. E essa transitoriedade que dificulta também a questão da organização estudantil. Claro, claro. Então, assim, e aí, como é uma universidade nova, nós temos aí 10 anos de universidade, um pouco mais, como instituição, o movimento, ele não se constrói, ele é lento, ele é demorado, então talvez com mais tempo isso não é justificativo. Sim, sim. Mas é compreensível, né? Se for pegar as pesquisas realizadas, a universidade vai causar impacto nas cidades onde ela está depois de 15, 20 anos. O processo é mais demorado. É mais demorado ainda. E eu digo, a Unipampa já causa impacto, já estremece as bases e já causa um burburinho, mas não o suficiente ainda para a gente, né, fazer os ventos ir para o outro lado. Sim. Professor, eu tenho que te liberar daqui a alguns minutinhos, e aí eu vou seguir com o Douglas a nossa conversa, mas eu queria que o senhor desse algumas dicas para quem está na universidade, está buscando se politizar, de como se inserir nesse meio, de essa questão de leituras e tudo mais, de como adentrar nesse movimento, assim, né, no movimento da causa social. O que o senhor acha sobre, e trazer algumas dicas das suas experiências. Cara, assim, eu acho que isso é muito particular do aluno, das pessoas de uma maneira geral, né? Eu pego o exemplo de vocês dois, né, que foram meus alunos em outro tempo, né? Vocês têm caminhos diferentes, mas tem um caminho de luta política. Dentro das suas, né, tu na tua bolsa, aqui na questão da PET, o Douglas também com residência que tu tá, mas também na questão partidária. A gente tem que se encontrar no mundo, né, cara? E a gente só se encontra no mundo quando a gente está disposto a olhar ele. Então não tem, façam isso, façam aquilo. Então a gente vai achar um pé de mangueira para sentar embaixo, vai pensar sobre o mundo. O meu mundo é esse, eu quero... Porque, cara, fazer luta estudantil, fazer luta sindical, fazer luta operária é cansativo. Claro. Cansa, há um desgaste emocional, né, muito grande, tu tem que estar muito preparado espiritualmente para entender isso, né? Sim, sim. Mas é uma luta necessária, né, cara? Então, assim, eu acho que o que os alunos têm que pensar? Sempre a gente não pode deixar de esquecer de onde a gente veio. Porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente quer chegar. Claro. Então, se eu sou pobre, ou estava lá como o único da minha família, que é o meu caso, que fez mestrado e doutorado numa universidade, qual é o meu papel hoje? É defender que outros Douglas, que outros Mateus possam fazer o mesmo caminho que eu tive. Se eu entender que isso é uma luta minha, ok, eu acho que isso é importante. Agora não adianta eu ter feito graduação em universidade pública, mestrado, doutorado, e quando chegar lá, esquecer do meu passado e esquecer que outros podem ter o mesmo caminho que eu. Então eu acho que é isso. Se a gente saber o que está fazendo na universidade, saber o lugar que a gente ocupa, já é um bom caminho para iniciar uma luta. Sim, então, professor, eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente deixa as portas da rádio abertas, novamente, para o senhor voltar e fazer mais falas e conversar um pouco com a gente. E eu abro o microfone para caso o senhor queira fazer umas considerações finais. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, me coloco à disposição da Rádio Uni para outras pautas e dizer que eu fico muito feliz, né, que tem alunos aí que estejam do nosso lado, lutando não é por um partido político, não é por uma ideologia, não é por uma religião, não é por nada, é pela educação pública de qualidade. Muito obrigado. Tá bem, a gente que agradece e agora a gente vai seguir com o Douglas. Mas seguindo aqui com o companheiro Douglas, que veio fazer parte desse bate-papo, me diz uma coisa, como tu entende o papel do movimento estudantil no momento político atual
em meio a tantas reformas e tantos cortes e tantas agressões que os trabalhadores vêm sofrendo? Bom, eu acho que para falar sobre o movimento estudantil é importante fazer um resgate histórico. E para fazer esse resgate histórico eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Maio de 68, que foi um movimento que aconteceu na França e que mexeu com bases estruturais muito importantes do país e tinha como principal lema, né, de Maio de 68 a liberdade, né? Esse movimento, que é um movimento estudantil, ele espirrou no Brasil em alguns outros movimentos, algumas outras coisas, como por exemplo naquela música do Caetano Veloso que ele fala que é proibido proibir, que era um dos lemas de Maio de 68. Mas também impulsionou grandes passeatas estudantis. Teve uma passeata que aconteceu no ano de 68, muito impulsionado pelo movimento secundarista contra a ditadura militar, né? A ditadura militar começou em 64, 68 ainda existiam passeatas, enfim, que protestavam contra a ditadura. E a repressão foi tão grande que acabou levando à morte um dos seus manifestantes, que foi o Edson Luiz, que é um militante secundarista que, se não me engano, tinha 16 ou 17 anos, era muito jovem. O corpo dele foi exposto em praça, assim, colocado aqui está a liberdade ou alguma coisa parecida com isso. A partir desse movimento de 68, a ditadura colocou o ato institucional número 5, né, cerceou as liberdades democráticas, enfim, aumentou a censura, deu a sua resposta autoritária aos movimentos de 68. Mas o que eu quero dizer é que o movimento estudantil ele tem essa característica de ser impulsionador de grandes movimentos, claro. Né? E isso aconteceu em vários momentos, né, em vários momentos históricos. E eu acho que a gente vive mais um desses momentos históricos, Matheus, assim. Eu acho que o governo tem colocado como agenda essa reforma da Previdência, que é nefasta. Boa parte das classes sociais, quase todas as classes sociais, as pessoas que estão mais embaixo, as que recebem até 2 salários mínimos, enfim, tirando a elite, a boa parte das pessoas, ninguém vai se beneficiar dessa reforma da Previdência. E o governo também atacou a educação, né? E como resposta à educação, a gente teve grandes movimentos no dia 15. Aqui em Bagé a gente teve uma passeata que foi uma das maiores da história da cidade. No dia 30 novamente fomos às ruas com grandes números. Aqui também teve uma mobilização muito bonita embaixo de chuva, sim. Né? E acho que as movimentações que aconteceram contra a reforma da Previdência também foram muito impulsionadas por blocos de educação. Então eu acho que a gente vive mais um desses momentos em que o movimento estudantil ele serve como uma vanguarda política, né? Como um movimento impulsionador e que vai conduzir esse país a um caminho, a uma solução mais progressista, uma solução mais à esquerda, né? Sim. Parece que o movimento estudantil tem muito essa função de catalisar as lutas e conseguir, a partir da universidade, desenvolvê-las, né? Mas sim, o nosso tempo está se esgotando, então eu gostaria de saber suas considerações finais, Douglas, para esse bate-papo que a gente teve. Eu gostaria de agradecer, né, Matheusinho, o convite, né, por ter vindo até aqui. E gostaria de, por último, ressaltar a importância que a gente tem nesse movimento de se organizar. Eu acho que a gente só consegue ter ganhos, né, políticos, sociais para o país se a gente estiver organizado. Então eu acho que cada vez mais as pessoas, os jovens, enfim, todas as pessoas na verdade, mas principalmente os jovens, devem se engajar nas lutas, estar participando do movimento estudantil, estar participando de coletivos políticos. Eu faço parte do coletivo Juntos. Quem quiser entrar em contato conosco pode entrar em contato através da página do Juntos Bagé no Instagram e no Facebook. Acho que também é uma das alternativas que a gente tem de organização, que eu acho muito importante para a gente resistir ao próximo período. É isso aí, então, se o pessoal quiser entrar em contato com o Douglas, pode procurar pelo Douglas no Facebook ou também pelo Juntos, né? E então a gente deixa a porta da rádio da Unipampa sempre abertas. Quando quiser voltar a conversar sobre outros assuntos, é só vir. E a gente encerra esse bate-papo por aqui. Passada essa rodada informativa, escutem a leitura de um trecho do clássico inglês Sr. Pip, de autoria de Lloyd Jones. Agora, a leitura da obra Sr. Pip, Lloyd Jones. É impossível fingir que está lendo um livro. Seus olhos irão traí-lo, assim como a respiração. Uma pessoa fascinada por um livro simplesmente se esquece de respirar. A casa pode pegar fogo e o leitor, mergulhado num livro, só erguerá os olhos quando o papel de paredes estiver em chamas. Quer saber mais sobre a obra Sr. Pip? Venha para o Núcleo de Formação do Leitor Literário, na sala 4202. Para finalizar e descontrair um pouco, prestigiem a leitura dramatizada feita pelo Nuli. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos, seu mente.
repente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha o seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi jazigo de sua família, seu mentiroso! Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro, então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente! Vamos, imediatamente! Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses, brincadeira mais estúpida! Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega! Já disse chega! Abre imediatamente! Imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra! Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo! Vamos! Chega! Você vai me pagar! Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino! Me dá a chave dessa porcaria! Vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos em espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não! 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 Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida.